25 de agosto do ano de 2021, 21ª semana do Tempo Comum, quarta-feira. Meu irmão, minha irmã, quem vos fala sou eu, Padre Denilson. Aqui estamos reunidos para meditarmos o Santo Evangelho. Meditaremos o evangelista Mateus, no seu capítulo 23 e versículos 27 a 32. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei, fariseus hipócritas, vós sois como sepulcros caiados. Por fora, parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda podridão. Assim também vós, por fora, pareceis justos diante dos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e injustiça. Ai de vós, mestres da lei, fariseus hipócritas, vós construís sepulcros para os profetas e enfeitais os túmulos dos justos, e dizeis: se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teríamos sido cúmplices da morte dos profetas. Com isso, confessais que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Completai, pois, a medida de vossos pais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, vamos tirar do nosso coração todo tipo de hipocrisia e evitar qualquer uso de injustiça. Sabe, meus irmãos, não há coisa mais dura para a alma e para o coração do que estarmos cheios de hipocrisia e injustiça. Não é a placa religiosa que salva, não é a placa religiosa ou estatuto religioso que nos põe próximos de Deus. Não é a minha religião que vai dar a garantia da salvação. Não é o fato da função, do ofício, do cargo. Não é o fato de ser padre, pastor, bispo, leigo, consagrado, membro do apostolado da oração, ministro da Eucaristia. Não é o fato de sermos católicos, evangélicos, cristãos. É claro que são os meios, é o caminho que Deus nos deu para estarmos próximos dele. Não vamos relativizar as coisas, não vamos colocar tudo e dizer: o que importa é que é preciso ir para a igreja. Não é preciso ir só por ir. Não é preciso ir à igreja para mostrar aos outros que estou indo. Eu preciso ir porque eu sou autêntico na minha vivência religiosa, porque fiz uma opção de verdade diante de Cristo para segui-lo. Devo agradar aos olhos de Deus e não voltar-me somente para os olhos humanos. Eu preciso ser um bom padre, ser um padre autêntico, ser um cristão autêntico. Eu preciso ser um católico de verdade, autêntico, verdadeiro. Você precisa ser um ministro autêntico naquilo que você faz. Você precisa ser um cristão, um agente de pastoral, verdadeiro, consciente, justo, reto, naquilo que você se propôs em realizar. Porque você leva consigo o nome da igreja. Não posso colocar a minha cruz como se ela fosse o meu elo de salvação e querer aparecer porque eu carrego uma cruz, porque estou com a tala religiosa no pescoço. Não posso achar que porque sou da denominação tal, da pastoral tal, do apostolado tal, esse ou aquele, que é isso, que é aquilo, por estar aqui, alcançarei mais rapidamente a salvação.
é eu colocar em prática aquilo que aprendi e aquilo que ensino. Eu preciso entender que na simplicidade, na humildade, eu vou descobrindo Cristo. Eu vou entender que a minha pastoral ela se torna tão importante e valiosa quanto a do outro e que todas se encarregam de me apresentar o mesmo Cristo. Esse Cristo que fala, que se apresenta e quer ser conhecido. E na medida que eu conheço, eu vou começar a praticar aquilo que ele me ensina. Muitas vezes, estamos cheios de falas, de convicções, de pregações para fora. Somos pessoas moralistas, exigentes com os outros. Mas que dureza aquele que conhece os corações, aquele que perscruta as nossas almas e nos mostra que o nosso interior está cheio de hipocrisia e de injustiça. A hipocrisia é não vivermos o que falamos, é sermos contraditórios, falarmos uma coisa e vivermos outra, mas sobretudo sermos injustos, porque a injustiça é uma das maiores maldades. Praticamos o mal ao outro quando somos injustos e falamos mal do outro. Falamos bem de Deus, mas quando saímos da frente dos outros, somos pessoas dissimuladas. Falamos uma coisa aqui, outra ali, não falamos na frente o que falamos por trás. Agimos de uma forma diferente quando estamos nessa ou naquela situação. Enfim, a hipocrisia não cabe na religião, ou a religião não se suporta a hipocrisia. Não é a religião do coração de Deus. Portanto, meus irmãos, se Jesus chamava no seu tempo a atenção dos mestres na lei e dos fariseus hipócritas, que não sejamos os mestres da lei e os fariseus hipócritas, aqueles que falam muito de Deus, pregam Deus para lá e para cá, mas não vivem a sua vontade. Que Deus possa nos corrigir, que nós permitamos que Deus haja na nossa vida e afaste esses males que nos destroem, tanto a hipocrisia quanto a injustiça. Deus nos ama, Ele nos chama, Ele nos forma e agora estamos aqui, escolhidos por Ele, dentro de nossas pastorais, dentro da vida de nossa igreja, para sermos luz e testemunho na vida de todos. Não esqueça, você é chamado por Deus. Viva e cumpra a sua missão com e no amor. Pela intercessão de Maria, nossa Mãe, desça sobre vós a bênção do Deus misericordioso, este Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Bom dia, abençoado dia para todos.